Olá pessoal, eu sou Ícaro e finalmente eu assisti o filme mais aguardado do ano. O filme que teve a responsabilidade de botar novamente aos holofotes o primeiro super-herói de todos. Além de iniciar esse novo universo DC nos cinemas, estou falando, é claro, aqui de Superman. Esse aqui que sem dúvidas foi o filme que eu mais estava ansioso para assistir esse ano. E hoje eu vou comentar aqui justamente sobre o que eu achei desse filme, se ele atendeu às minhas expectativas ou não. E vale ressaltar que vão ter spoilers nesse vídeo, então já esteja avisado. Mas então vai deixando de enrolação, já se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. E deixa o like também, que ajuda demais o canal a crescer. Mas então, é isso, né? Roda a vinheta. Mas bom, antes de falar do filme, eu queria falar um pouco sobre os desafios que essa produção enfrentou ao longo do tempo, porque a gente tá vivendo uma época onde os filmes de super-herói já não são mais tão bem vistos assim pelo público, as pessoas estão começando a perder o interesse nesse tipo de história. A Marvel já veio aí de uma série de filmes que foram decepcionantes e a DC nem se fala, era um fracasso atrás do outro, era Shazam 2, Aquaman 2, o filme do Flash, todos floparam. Então eles decidem começar tudo de novo do zero, iniciando assim um novo universo DC, então eles tinham que engatar um sucesso. E para isso eles escolheram o primeiro super-herói de todos. Só que o Superman já era um personagem que ele tava meio embaixo do grande público, né? Afinal de contas, as últimas coisas que a gente viu dele foi com o Henry Cavill, que foi há muito tempo e não foram produções que foram muito bem vistas pelo público. Afinal de contas, o Snyder quis fazer aquele Superman mais sombrio, menos humano. Ninguém permanece bom nesse mundo. Que merda, hein? E isso acabou prejudicando um pouco a sua imagem, que ao longo do tempo foi enfraquecendo, mas ainda assim sendo um ícone importantíssimo para o mundo dos quadrinhos e para o mundo do cinema, para a cultura pop no geral. Então eles chamaram ninguém menos do que o James Gunn para tomar conta dessa nova direção, não só do universo DC, mas desse filme do Superman, que era uma grande responsabilidade que ele tinha nas mãos. Afinal de contas, o James Gunn antes só havia trabalhado com personagens que era desconhecido do grande público, né? Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia, o Pacificador, e agora ele estaria pegando o maior medalhão deles para trabalhar. Então as expectativas em cima desse filme estavam altíssimas, e será que elas foram supridas? Bom, eu devo dizer que eu estou muito satisfeito com o que eu vi. Claro, não era o que eu esperava, afinal de contas eu estava com as maiores expectativas do mundo em cima dessa produção e não foram atendidas, mas ainda assim é um filme do caramba. Eu adorei assistir esse filme no cinema. Eu saí muito feliz em ver um filme simples de super-herói que me entregasse o que eu queria, que era ver uma história do Superman digna do que o personagem é. É um filme que ele já começa a mil, a gente vai pegando ali o fio da meada. Eu gostei muito que eles não quiseram dar uma origem para esse Superman, afinal de contas todo mundo já sabe a origem desses personagens, né? A morte dos pais do Batman, a picada do Homem-Aranha, a morte do Tio Ben e a explosão de Krypton e o Superman chegando na Terra. Todo mundo já sabe essa história. Então vamos pegar num ponto que ele já é o Superman, já tá tudo estabelecido. Só que além disso, uma qualidade que eu achei muito boa do filme é não só a gente acompanhar o Superman e já há tempo, mas o universo DC ele já está completamente estabelecido. Pronto, o que eu senti com esse filme foi que eu cheguei lá na banca, vi um quadrinho, peguei e comecei a ler mesmo do ponto que a história já estava. E isso pode parecer confuso no quadrinho, e com certeza é, só que aqui no filme ficou tudo de uma maneira muito orgânica e fluida. Parecia que eu já estava familiarizado com aqueles personagens. Eu nunca vou esquecer do sentimento quando eu comprei meu primeiro quadrinho, que foi esse aqui do Homem-Aranha. Eu tava lá numa livraria e tal, eu só peguei e comecei a folhear, comprei e li. E, tipo, isso aqui já faz parte de um arco, então eu peguei no fio da meada, não entendi nada, mas é isso aí mesmo. Mas nesse filme aqui do Superman, eu não senti isso. Pelo contrário, parecia que eu já estava familiarizado com todos aqueles personagens. Talvez seja porque eu já tenho uma bagagem de todo esse universo DC, talvez. Mas ainda assim, eu tive esse sentimento de que eu já estava familiarizado com tudo que estava ali na tela. O James Gunn acertou em cheio nas decisões que ele tomou, principalmente na escolha do casting. O elenco desse filme está incrível. E eu quero começar aqui falando sobre o principal, né, que é o Azulão. A escolha do David Corenswet para ser o Superman foi acertadíssima. Ele entrega aqui um trabalho incrível como Superman. Eu acho que ele transmite muito a vibe do Superman, a vibe do bom moço, né, que a gente já tá acompanhando o Superman com 3 anos de carreira já, mas a gente ainda vê que ele ainda está se tornando este ser, esse símbolo, né. Então a gente vê ele aprendendo, a gente vê ele apanhando, a gente vê ele superando seus problemas, a gente vê conflitos que ele tem com ele mesmo. E é muito interessante porque a gente vai ver o crescimento dele ao longo do filme. É um Superman que transmite bastante emoção, ele é bem emotivo,
raiva, tristeza, alegria, tudo isso vem com muito impacto. Eu só senti um pouco falta da gente ver ele um pouco mais de Clark Kent, porque a gente só tem uma cenazinha ali no início do filme dele no planeta diário, e depois ele só tá meio com pessoas que sabem a identidade dele, então ele não tenta agir diferente, disfarçado, né? Acho que eles até evitaram um pouco disso por conta do Christopher Reeve, pra evitar essa comparação, né, entre eles dois. Mas de resto funciona muito bem. Pra mim, o que ele tinha que acertar, ele acertou, que foi o Superman. Ele é simplesmente o melhor personagem do filme, e como ele é o protagonista, a gente tá vendo ele o tempo todo. O filme, ele tem um ritmo muito bom, eu adoro o tom dele, é uma abordagem mais inocente nos filmes de super-herói, né? Me remetendo muito o que era a Era de Prata nos quadrinhos. O filme, ele é realista nas relações entre os personagens, eu acho que a construção é muito orgânica, só que ao mesmo tempo ele é um filme muito fantasioso. E isso é incrível. Como eu havia dito, o filme ele já estabelece que você está nesse universo já faz algum tempo, você já pega ele no fio da meada, então ele não perde tempo explicando muitas coisas, como por exemplo, sei lá, por que um kaiju do nada está por Metrópolis? Simplesmente ele está lá e você compra que ele tá lá, porque é um mundo que é muito fantástico. Tanto é que a galera nem se espanta muito com ele, tem muita pessoa ali pela rua e o Superman vai salvando todo mundo. Isso é um grande diferencial, porque esse aqui é um Superman que se importa com todo mundo, ele salva até esquilo, cachorro, tudo. Isso foi um barato pra mim, porque ver o Superman ali se preocupando, tendo essa noção de que a vida é preciosa, foi muito bom de ver isso na telona, né? Principalmente depois de ter passado, bom, pelo Henry Cavill. Aqui, ó, o povo tá do meu lado. E esses elementos mais fantásticos vão aparecendo, não tendo explicação, e você nem quer porque você já tá no embargo. O filme ele tem um ritmo ótimo que faz você comprar todas as decisões que ele toma. Tem muito maneirismo da Era de Prata, né? Tem ali o universo compacto, que eu achei um baita de um fanservice. Tem ali uns macaquinhos que fica digitando coisa mal do Superman na internet, né? Que é um plano arquitetado do Lex Luthor. E por falar nesse kaiju aí, eu queria entrar agora nas cenas de ação desse filme também, que pra mim são fenomenais. O James Gunn, ele é muito criativo na concepção dessas cenas, assim, eu acho que ele usa tanto os poderes do Superman quanto de outros personagens de uma maneira muito divertida, assim, dá pra ver que ele foi muito feliz na escolha delas, e é um baita diferencial, porque ao longo dos filmes do Superman a gente não vê ele trocando muitos socos, né, principalmente nos filmes antigos de Christopher Reeve. No Superman o Retorno também a cena de ação se resume a ele levantando coisa. O do Henry Cavill foi o único que teve, assim, uma porradaria mais ferrenha com o Superman e o Zod, só que foi daquele jeito, né? Já aqui o Superman ele sai na porrada, só que ele ao mesmo tempo vai salvando um monte de gente. E eu acho muito válido eles botarem personagens que batam de frente com o Superman, porque isso dá um dinamismo muito interessante, porque a gente quer ver o desafio. O Superman, ele é um ser super poderoso, né? No próprio filme dizem que ele é o Metal-Man mais poderoso da Terra. Então ver ele falhando é muito interessante, porque a gente vai vendo ele crescendo, a gente vai ver que ele vai ter uma evolução. O filme já começa mesmo com ele perdendo sua primeira batalha, e daí em diante já vai pra frente o filme, com o Superman apanhando, ele tem que se recuperar e voltar pra briga. E eu gosto muito disso, porque as cenas de ação envolvendo ele e o Ultraman, a engenheira, são muito bem feitas, são muito bem articuladas. Mas pra mim a melhor cena de ação foi a do Senhor Incrível no Deserto, porque essa daí foi muito criativa, mesclou com a música, me lembrou muito até as cenas que o James Gunn ele fez lá em Guardiões da Galáxia com o Yondu, dá pra ver ali que ele se inspirou bastante e evidencia muito toda essa criatividade que o James Gunn tem. O humor desse filme também tá numa pegada bem mais leve, os outros filmes do James Gunn têm um foco bem maior na comédia. Esse aqui ele já dá uma aliviada, mas ainda assim tem. Eu acho que funciona, só que tem umas cenas assim que fica um meio Marvel, meio sem graça, assim, aí me perde um pouco. Mas no geral, funciona bem. Agora, pra mim, depois de Superman, a minha parte favorita do filme foi acompanhar todos os personagens de apoio. Começando aqui pelo Krypto. Cara, que relação incrível o James Gunn construiu com o Superman e o Krypto. Porque ele mostra o Krypto como qualquer cachorro normal seria. Ele é bagunceiro, tudo vira um caos com ele, e ainda mais ele tem poderes, então a bagunça é ainda maior. Então até num cachorro ele consegue construir uma relação muito orgânica, ele consegue fazer um personagem que parece real. O núcleo ali no Planeta Diário eu também achei bem interessante, embora eles tenham aparecido bem pouco, mas eu acho que eles funcionam. Eles são meio inúteis na trama, assim, a maioria que tá ali, só tem um enfoque mais na Lois Lane e no Jimmy Olsen, mas tipo, o Perry White e a Cat Grant, assim, ficam meio de lado, mas toda essa cena inicial do planeta, eu achei ela muito bem feitinha e eu queria ver mais.
muito desses personagens assim no dia a dia. Ele me fez se interessar pelo cotidiano deles, que era algo também que a gente não via muito nos outros filmes do Superman, esse enfoque maior no Planeta Diário. Aqui eu acho que mesmo que ele tenha um pouco de tempo de tela, eu acho que é funcional a relação entre eles. O Jimmy Olsen pra mim foi um personagem fantástico e eu queria muito que eles dessem esse destaque pra ele, porque afinal de contas ele é o melhor amigo do Superman, né? E tipo, nos quadrinhos ele já teve revista própria, aventuras próprias, então foi bem interessante ver que eles deram um destaque pra ele, né? Afinal de contas era ele que tava investigando o Lex Luthor e tudo mais. Eu acho muito engraçado também que ele botou um chifre no Lex Luthor. A Gangue da Justiça pra mim também foi outro acerto, tem personagens maravilhosos. Eu já tava comentando do Senhor Incrível, que teve a melhor cena de ação do filme, e ele da gangue foi o que mais teve um destaque maior assim. Eu acho fenomenal como eles trabalham ele, porque de início ele é aquele cara centrado assim, meio sem emoção, porque ele é o cérebro ali da equipe, então ele age muito mais pela razão. Só que no final do filme ele já tá bem emotivo, tá raivoso, tal, dizendo Superman, vamos! Então até esses personagens que tem menos enfoque, eles têm um certo desenvolvimento. O Guy Gardner pra mim ele foi um barato. Nathan Fillion arrasou sendo esse personagem mais babaca, que é ridículo, que é o Guy Gardner, querendo puxar briga com todo mundo, sendo Lanterna Verde, pau no cu, e é isso aí mesmo. A caracterização dele ficou ótima assim, os poderes que ele usa, a cena que ele tá lá no deserto é muito da hora. Eu só acho que a Mulher Gavião sobrou um pouco nesse filme. Eu acho que ela tava mesmo ali só pra compor aquele trio. Então todos esses personagens, que são muitos, todos eles servem pra alguma coisa. Até os pais de Clark, que aparecem pouco, tem um impacto muito forte na narrativa, principalmente na cena que tem um diálogo entre ele e o Jonathan, né, que é uma cena linda, 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 onde ele fala sobre as ações que o Clark toma, é isso que define ele. Pô, isso aí é fenomenal, cara. E eu até tinha ficado com um pouco de medo, porque quando foram anunciados os personagens desse filme, eu fiquei perplexo, porque era muito personagem, né, até personagem mesmo que tinha poder. E eu fiquei, cara, como é que você vai trabalhar todos esses personagens num filme que é do Superman, que ele é o foco? E simples, ele não trabalhou, entre aspas, né? Ele deu um certo desenvolvimento pra todo mundo ali, mesmo que seja de leve, mas que funcionou muito. Eles servem pra trama, eles avançam a narrativa, alguns ficam sobrando, mas em suma maioria, eu acho que eles funcionam bastante. Principalmente quando envolve a Lois Lane, que pra mim foi outra personagem fenomenal. E é muito interessante, porque no meio do filme o Superman, ele meio que fica em off, então eles tiveram muitas poucas interações, né, entre o Clark e a Lois. Só que a cena que o James Gunn escolheu colocar no início, né, dela entrevistando o Superman, eu acho que ali consolidou de vez o casal. Eles têm muita química, uma relação muito orgânica, muito humana, porque eles discutem e tal, ambos eles têm suas identidades, né, a Lois Lane como jornalista, ele como Superman, mas ambos eles se relacionam já tem um tempo, né, então eles mesclam essas coisas e vão construindo esse romance. Nessa cena da entrevista, ele nos faz comprar logo de cara esse casal. No meio do filme tem outra ceninha que eles interagem, que o Superman até fala que ama a Lois, inclusive aquela cena que ele tá vestindo uma bota que tem um molho gigante, alguma coisa assim atrás, né, eu achei muito legal a sacada que eles botaram lá, que ele diz que aquilo ali era um duende da quinta dimensão, assim, dando uma deixa pro Mr. Mxyzptlk. Aquela referenciazinha solta ali, só pra atiçar a nossa curiosidade. Agora, o personagem que eu mais esperava foi o que mais me chocou, que foi o Lex Luthor, né, do Nicholas Hoult, assim, que foi outro personagem do caramba. Eu gosto muito do Nicholas Hoult e o trabalho dele no Nosferatu foi ótimo. Ano passado teve o Jurado número 2, que foi o meu filme favorito daquele ano. Ele é um ator muito bom e eu botava muita expectativa mesmo nele como vilão, como Lex Luthor. E eu fiquei muito surpreso porque ele conseguiu tanto entregar um vilão caricato e cartunesco, com todas aquelas engenhocas, né? Ele que criou o universo compacto lá. Só que ao mesmo tempo ele consegue ser amedrontador e trágico. E pronto, nessa cena do universo compacto, quando o Superman tá preso, o Lex Luthor ele faz uma roleta russa que a gente fica aflito e logo no segundo tiro ele mata o cara. Então a pessoa já fica logo de cara porque tipo, boy, ele matou uma pessoa e nem sentiu nada por isso. Eles acertaram em cheio aqui no Lex Luthor, né? Esse aqui eu posso cravar. Eu acho que é o melhor Lex Luthor do cinema. O James Gunn, ele faz uma leitura muito boa do personagem, né? A essência dele tá nesse filme, né? Que é aquele cara invejoso, tem toda essa questão, esse conflito por conta do Superman, se tornando até alguém desumano, assim, dando esse contraste entre esses dois personagens. E eu acho muito interessante que eles não precisam apelar pro Lex Luthor vestir uma armadura e bater no Superman. Eu admito que eu gostaria de ter visto isso, mas tudo bem, eu achei
fenomenal também a maneira como eles trabalharam esse personagem, né? Afinal de contas, ele tem ali seus capangas, a engenheira e o Ultraman, que foi outra surpresa do filme. Eu já imaginava que o Ultraman seria um clone do Superman, né? Eu imaginei que ele seria o Bizarro. Pra mim, só faltou mesmo ele ter aquela aparência do Bizarro mesmo, e eu acho até que ele pode voltar. Mas foi muito interessante ver como ele articulava essas coisas. O Nicholas Hoult, ele consegue ser muito expressivo, ele faz umas caras e bocas ali, muito interessante, ele consegue entregar todos os sentimentos que o Lex Luthor tá sentindo, né? Ele consegue ser uma pessoa mais calma, como na cena que o Superman vai lá atrás do Krypto e o Lex Luthor tá lá na maior paz, e no final, quando ele vê que já tá perdendo, ele já solta um monte de grito, faz cara de raiva, assim, é fenomenal. O James Gunn também foi muito corajoso ao mudar uma coisinha ali na origem do Superman. O Lex Luthor, ele também vai lá na Fortaleza da Solidão pra descobrir uns podres do Superman, né? E acaba descobrindo que a mensagem dos pais dele, de Krypton, mandava que o Superman, ele dominasse aquele planeta e tudo mais, que foi uma decisão que gerou muita polêmica, assim. Todo mundo tá comentando sobre isso, se achou bom, se achou ruim. Cara, eu sinceramente acho que isso tá com a cara de retcon. Eu acho que em futuros filmes ele vai voltar atrás e vai dizer, não, na verdade eles não disseram isso foi articulado pelo Lex Luthor, ou corrompeu na viagem, não sei o quê. Porque pra mim é um furo de roteiro. Não tem como ele ter descoberto tudo aquilo. Então eu tô achando que em futuros filmes eles vão meio que reverter esse processo. Só que eu acho que essa foi uma decisão bem trabalhada, porque eles exploram isso justamente com a temática do filme, de mostrar o Superman como um ser humano, de mostrar como as ações que ele toma torna ele quem ele é. Deu pra ver que esse foi um filme que tirou um pouco o James Gunn da zona de conforto dele, afinal de contas ele sempre trabalhou com equipe, com personagens desconhecidos, só que aqui ainda dá pra ver muito da identidade dele. Nas próprias cenas de ação, o humor é muito característico dele. Ele constrói realmente um Superman mais clássico, mas dando uma pegada diferente, deixando um pouco da sua marca lá. Algo que é muito característico da direção dele é o uso da música, e até nesse filme isso tá intrinsecamente ligado ao personagem. Toda a história lá dele ser punk rock pra culminar naquele final com aquela música fantástica que todo mundo tá escutando agora, foi muito bem trabalhado, e ele conseguiu imprimir a sua identidade nesse filme. E cara, é impressionante. Ele fez uma playlist pra cada um desses personagens no Spotify, e o que mais me choca é que eu realmente consigo ver esses personagens escutando essas músicas. É impressionante. O filme ele também trabalha com algumas discussões atuais, né? Tem geopolítica, tem as redes sociais, né? A fake news, a desinformação, até descontextualização de algumas coisas, né? O filme trabalha com base nisso. Tem a guerra lá que envolve a Borávia. Só que eu acho que esses são assuntos que ficam bem menores, pouco desenvolvidos. Que tipo, é legal tá lá, só que eu acho que se tivesse explorado mais essa discussão, ficaria mais interessante. Sabe aquela famosa frase que tipo, toda obra de arte é um reflexo do seu tempo? Pronto. Esse filme define bastante isso, porque ele consegue ser bem atual. E tipo, eu tô falando bastante empolgado do filme, eu gostei realmente dele, só que ele também não é isento de defeitos. Eu acho que o roteiro ele tem umas quedas, ele acerta em muita coisa que era mais difícil, só que erra em algumas coisas mais simples, assim, tem uns erros de continuidade aqui e ali. Eu acho meio forçação de barra quando mostram lá a mensagem dos pais do Kal-El e todo mundo começa a ficar contra ele. Eu acho que devia haver ali algumas pessoas que ficam no meio termo dizendo, não, ele já ajudou a gente bastante, isso aí não quer dizer nada. Eu acho que as pessoas começam a odiar ele do dia pra noite. Outra coisa também que eu fiquei no meio termo ali foi em relação à trilha sonora, porque eles não quiseram criar uma trilha sonora nova pra esse filme, então eles meio que usaram a trilha clássica do Superman, só que numa versão remixada, né, com guitarra e tudo mais. E eu acho que funciona as duas primeiras vezes, porque depois esse tema fica se repetindo, e eu acho que cansa um pouco. Pra mim, a cena que ele mais funciona é a hora que o menininho lá na Morávia, ele levanta aquele estendarte com a bandeira do Superman. Nessa hora foi de arrepiar, velho. Deu pra escorrer um suor masculino. Mas eu senti um pouco falta, né, dessa trilha, ou de deixar pelo menos o tema tocando seguido, porque ele sempre era cortado. O início do filme, ele é muito bom, o final também, só que o meu, ele tem uma quedinha ali. Ele não chega a ser ruim, mas em comparação aos outros dois atos do filme, fica um pouco abaixo. Já no final do filme, a gente tem a Supergirl aparecendo, assim, que eu não estava esperando por isso, me pegou muito desprevenido. Esse filme tem umas participações especiais, né? O Pacificador aparece no meio do filme, e eu fiquei em choque, porque eu nunca imaginei que alguém vibraria com a participação do Pacificador em um filme da DC. Só o James Gunn pra fazer isso mesmo. Sou foda! O filme ainda tem 2 cenas pós-crédito ali, mas que não vale a pena comentar tanto porque não vai influenciar em nada o rumo que esse universo vai tomar, não pós-crédito tipos que a Marvel faz. Mas cara, entrando aqui nas minhas considerações finais, foi um filme que eu gostei muito. Eu saí muito feliz do cinema, com um sorriso. Fazia tempo que eu não assisti um filme que me deixasse tão feliz. Mesmo ele não sendo perfeito, é um filme que ele se permite falhar. Afinal de contas, é um filme sobre humanidade. E ser humano é também saber que nós cometemos erros, mas que sempre estamos tentando
tentando ali dar o nosso melhor. Então esse filme consegue acertar no Superman, ele faz o Superman mais humano do cinema, aquele que sempre tá tentando fazer o melhor, mas que também é capaz de falhar. Então ver essa abordagem foi algo fenomenal. É um filme que ele é simples, mas que ele é tão bem executado que chega a ser aconchegante você assistir ele. Se fosse para resumir em uma palavra, eu diria que esse filme é simpático. Eu tinha as melhores expectativas do mundo em cima desse filme, mas mesmo que ele não tenha sido tudo aquilo que eu achava, eu tô muito feliz com o que eu recebi. Eu vi muita influência aqui, eu vi John Barney, eu vi Grant Morrison, Jeff Jones, Mark Waid, mas acima de tudo, eu vi James Gunn entregando um filme com sua identidade sobre o primeiro super-herói dos quadrinhos, tendo um baita começo para esse universo DC. E é por isso que eu fecho esse filme com a nota 8. Mas e aí? Agora é a sua vez. Comenta aí embaixo o que você achou, se você concorda ou discorda de mim. Vamos trocar essa ideia aí nos comentários, né? Mas então eu vou ficando por aqui. Não se esqueça também que eu fiz um vídeo aqui fenomenal sobre O Reino do Amanhã, que é um quadrinho que serviu de muita base para esse filme também. E eu também fiz aqui um vídeo sobre o começo do Superman, né? Escrito pelo John Barney, que é muito interessante e que também serviu de influência para esse filme. Toda essa questão do ser humano tá bem presente aqui. Corre lá para conferir, mas então eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Passingar!